Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, eu sou Aderbal Machado. Bem-vindos ao Câmara Cidadã. Em um país onde a participação cidadã ainda é um desafio, você já imaginou como seria se cada pessoa tivesse uma ferramenta para ajudar a transformar a sua cidade? Pois é exatamente isso que faz o Observatório Social do Brasil, o OSB, uma organização feita de gente que acredita no poder da participação, da transparência e da justiça social. Totalmente apartidário, sem fins lucrativos e movido por voluntários, o OSB une pessoas que trabalham de forma colaborativa para acompanhar e contribuir com a gestão pública. O OBS é uma rede que cresce em todo o país, espalhando cidadania, consciência e transformação. Quer saber como funciona tudo isso na prática? Então fica com a gente. Agora, nesse bate-papo com o presidente do Observatório Social de BC, Paulo Maurici. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, Paulo. Obrigado, Derbal. Obrigado pela oportunidade de darmos um pouco de visibilidade ao nosso Observatório Social. Bom, vamos iniciar esse bate-papo esclarecendo uma dúvida que eu imagino ser comum da grande maioria das pessoas. O que é e como funciona na prática o Observatório Social? O Observatório Social foi fundado em 2013, em 19 de agosto de 2013, com o apoio de várias entidades da nossa cidade. Ele é mantido por contribuições das entidades que o integram, bem como de pessoas físicas e jurídicas, não podendo receber quaisquer verbas de entes públicos municipais. As entidades hoje mantenedoras do Observatório Social são OAB, a SOMAR, Maçonaria, CDL, a Cibalc, BC Convention Bureau, Sinduscom, Sindilojas, Lions Clube Balneário Camboriú Centro, a Cibic, Sindisol. Além disso, há entidades colaboradoras, como a Univale, por exemplo. Ele é afiliado ao sistema OSB, o Observatório Social do Brasil, presente em mais de 50 cidades do Brasil. A nossa finalidade, a finalidade principal do Observatório Social de Balneário Camboriú, como de todos os observatórios sociais do Brasil, é auxiliar a gestão pública no controle social, o controle, a fiscalização das contas, da correta aplicação dos recursos públicos, também entrando no eixo da educação fiscal, para treinar os cidadãos para que eles sejam os fiscais da aplicação dos tributos com que eles contribuem. Pois é, você, na sua resposta, já matou a segunda pergunta, que seria, vou fazê-la para você reforçar o ponto de vista ou a realidade. O observatório é ligado a algum órgão público, partido ou entidade governável? Você já respondeu, mas queria que você respondesse de novo. Sim, não. Uma das condições para ser voluntário no Observatório Social, participar como voluntário do Observatório Social, é não ter qualquer vinculação político-partidária. Então, nem com entidade pública nenhuma? Não pode ser funcionário da prefeitura também, dos órgãos, da prefeitura, Câmara de Vereadores. Mas aí vocês não recebem apoio financeiro, por exemplo? Não, de órgão público nenhum, não podemos. Não podemos, porque nós vamos fiscalizar a correta aplicação desse dinheiro. E a sobrevivência do que não precisa disso? É através da contribuição dessas entidades que eu mencionei que você já falou, São as entidades, as ONGs, Isso, as entidades de balneário, representativas de classes de balneário, que contribuem além de pessoas físicas e jurídicas que também podem contribuir. Você falar um pouco sobre que tipo de atividade e ações, você já resumiu um pouco ali atrás, que são desenvolvidas pelo Observatório, que seria auxiliar, inclusive, na busca de realidades, até de orçamentos e aplicação, investimentos públicos, etc. e tal. O Observatório tem 4 eixos de atuação, assim como todos os observatórios sociais do Brasil. O primeiro eixo é na área de gestão pública. A gente fiscaliza licitações, cargos em comissão, número de cargos em comissão em relação a cargos efetivos,
né, o recebimento de salários, horas extras e tal, convênios, obras, né, realizadas e licitadas pelo município, processos licitatórios, estoques, né, nós temos aqui em Balneário um grande exemplo administrativo, copiando, né, que foi inclusive sugerido pelo Observatório Social na campanha de 2016, e o prefeito Fabrício, à época, né, adotou o CIAD, né, que é o Centro Integrado de Armazenamento e Distribuição, né, onde deveriam ser para onde deveriam ser dirigidos todos os produtos, né, de compras, de licitações do município, de todas as secretarias, né? Lá eles têm um controle super rigoroso, com vencimento de prazos, né, as mercadorias perecíveis e tal, controle de item por item, né? Então, antes de uma secretaria pedir uma licitação de algum novo produto, teria que ser consultado nesse estoque lá em tempo real o que existe, né, por exemplo, uniforme escolar, né? Antes de fazer uma nova licitação para adquirir um uniforme para o próximo ano, tem que se ver lá o que tinha de uniforme estocado lá, né, lá no CIAD. Tá? Então funciona muito bem. Joinville agora também está implantando esse CIAD, né, que se mostrou assim bastante no começo, né, a gente ouvindo o relato dos responsáveis pelo CIAD, o pessoal estava tão mal acostumado, né, empurrava qualquer coisa, né, vinha exemplo que eles davam lá, vinha resmas lá, né, que em vez de vir 500 folhas de papel, vinha com 250, 300 resmas, né? Então, se não fosse feita a conferência na hora, né, que essa empresa tinha a obrigação de fazer, é uma empresa, né, terceirizada que administra esse CIAD. Então, no começo, né, os fornecedores aí que estavam acostumados com os tempos anteriores berraram bastante, né? Mas isso realmente impôs uma seriedade bastante grande aí para fiscalização demais. Exatamente, nas próximas licitações em seguida da abertura do CIAD aí, já o pessoal, né, já diminuiu bastante o número de possíveis, né, empresas fraudadoras aí de licitações. Ainda tem bastante, né? Mas aqui em Balneário tem que haver um controle grande, né? Um controle sim, bom, sem dúvida, né? Isso aí, em termos de anos, assim, a diferença era grande, né? Além da qualidade do produto, né? Às vezes a participação de vocês, ela não é obrigatória. Quem quiser solicita, consulta vocês ou chama vocês para fazer o trabalho, ou é obrigatória? Por exemplo, a administração municipal. Sim. Vou citar um exemplo prático aqui, né? Você citou aqui os casos. Sim. Já. É obrigado a chamar vocês? Chama vocês, se quiserem, para dar transparência. Não, inclusive a prefeita... Ou é uma regra já fixa? Não. A gente acompanha, né? Porque existe a lei da transparência, né? Que obriga o município a publicar, né, todos esses seus atos aí que são públicos, né? Deveria ser para todo cidadão poder acompanhar, né? Qualquer cidadão com o mínimo de formação entrar no portal da transparência do município, assim como existe o portal de transparência da Câmara, também deveria ter acesso a todos os números, a todas essas informações, né? Ainda não é o portal da transparência que a gente idealiza, né? Não é o ideal. Não é o portal dos sonhos. Não, principalmente na dificuldade de acesso. Né? A dificuldade de acesso, nós que estamos lidando ali quase diariamente, né, que a gente faz consultas e tal, muitas vezes a gente encontra muita dificuldade de encontrar um processo X, né, um processo licitatório X lá, pelo ano, ou pelo número, ou se não tem o número, né, pela atividade ali, o objeto principal é difícil de encontrar às vezes. Você sabe que a gente percebe, às vezes eu também faço esse tipo de pesquisa para saber de alguma coisa, eu quero saber salário de funcionário, por exemplo. É uma dificuldade danada você chegar lá. Alguns entes não. Alguns entes é fácil até de você chegar, né? Mas você tem que clicar 10 vezes em 10 pontos até você chegar onde eles querem. Então, não, está aqui. Está aqui, mas como é que eu procuro isso? Eu acho que você devia estar, por exemplo, por hipótese, na capa do site do órgão público, você clica em cima, já abre tudo.
Mas não, você tem que ir para ali, depois tem outro caminho para lá, depois tem outro caminho para lá, depois tem não sei o quê. É um negócio bem complicado. Vocês lidam muito com isso. Como é que é feita essa fiscalização, por exemplo, de gasto público? A gente fica pesquisando, né? Nós temos um grupo de trabalho, na verdade, somos limitados, né? Nós temos um grupo de trabalho atualmente de 5 voluntários que fazem esse trabalho, né? De acompanhamento de licitações, do portal da transparência e tal. Então, como é que a gente seleciona, né? As licitações, principalmente, né? Pelos valores, né? Os valores maiores. Quando há alguma notícia nos meios de comunicação de que há alguma suspeita de... É a notícia de fato? Alguma notícia de suspeita de fraude ou de favorecimento ou coisa parecida, ou preços, né, super faturados. Isso aí vocês fazem espontaneamente? Sim. Nós é que fazemos, né? Ou quando há alguma denúncia, né, para nós, chega até nós, né, alguma denúncia que pede para ser verificado e tal. E aí a gente entra no portal, analisa o processo, né? O Tribunal de Contas do Estado, né, anunciou há algumas semanas atrás aí, que está usando inteligência artificial, né, para fazer a verificação prévia antes até do lançamento do edital, né? Eles recebem das prefeituras e já fazem a conformidade, ver se o estudo técnico preliminar está ok, se preenche todos os requisitos, né, da nova lei de licitações, né, que aperfeiçoou bastante o processo de licitações, né, de 2020. Você acha que melhorou? Melhorou bastante. Aprofundou mais? Sim, diminuiu o risco, né, bastante. Exige agora um planejamento da prefeitura nas compras, né, quer dizer, tem que estar uma motivação, esse estudo técnico preliminar aí, uma boa motivação, um estudo preliminar realmente para, né, para verificar a análise do risco, inclusive, né, das possíveis consequências ali da compra ou não desse material e tal. Então, bastante interessante. Aí a gente analisa isso aí, se houver alguma possibilidade, né? A gente vê alguma probabilidade ou se a gente entende que não está conforme alguma coisa, a gente manda um ofício para a Secretaria de Compras, né? Para a própria entidade fiscalizada. Solicitando informações, exatamente, informações, né? Se não satisfizer, vocês encaminham isso para outro setor, por exemplo, o Ministério Público? Sim, a gente refaz, digamos, a solicitação, né, se a Secretaria de Compras, né, ou o órgão, a Secretaria competente, mantiver a sua posição e a gente continuar entendendo que não está conforme o nosso entendimento, nós mandamos para o Ministério Público, né? Nós não temos competência para entrar com ação, né, contra a Prefeitura. Bom, os contratos que vocês acompanham, principalmente por questão... Se discute muito o seguinte, será que a entidade é imparcial nas suas análises, né? Não estou afrontando nada, todo mundo questiona isso. Para aqueles que são atingidos, que são investigados, todo mundo é parcial, essa história, né? E a independência das análises, principalmente, assim, esse pessoal todo, é o pessoal só de vocês que analisa isso, né? Para depois chegar a uma conclusão, isso aqui não está de acordo com a cartilha. Vão ter que encaminhar assim, pedir informação. Como é que vocês chegam a isso, né? São várias pessoas que tomam essa decisão juntos? Sim, é esse grupo de trabalho aí, né? Formado por 5 pessoas, a gente se reúne semanalmente, né? Uma hora por semana a gente analisa. Então vocês fazem reunião periódica? Isso, além de termos um grupo, né, de comunicação, então vamos jogando lá, né, as apreciações de cada um, tal, que cada um chegou à conclusão, né? Mas isso é público também? Não, esse grupo de trabalho não, né? Não, eu digo o resultado do trabalho dele, a divulgação é pública ou isso fica resguardado até o momento em que se encaminhar para o setor devido? Por exemplo, para a prefeitura, para o órgão da prefeitura, do Ministério Público? Não, fica enquanto não se chega, quando se deduz, né, ou se acha, né, que há algum indício de que houve irregularidade, nós encaminhamos para o Ministério Público, né? Não levamos à empresa porque quem vai mas antes disso vocês não liberam para nada? Para a imprensa, não, porque é uma simples simples desconfiança, né? Então
quem vai dizer isso aí, quem tem a função, né, constitucional de verificar isso aí, né, de fiscalizar judicialmente é o Ministério Público. Justiça, né? Bom, eu gostaria que você falasse um pouco, exatamente em cima de tudo isso aí, sobre os resultados concretos que o Observatório daqui já conseguiu gerar para a comunidade. Nós temos acompanhado várias licitações e houve casos de irregularidades. Não chegamos a levar nenhuma ao Ministério Público, né? Desde que eu me lembre, desde a fundação do Observatório Social, né? Então, a maioria deles nós conseguimos na esfera administrativa, conseguimos resolver ali exato, dentro, né? Mas realmente foram poucas os resultados negativos, né, nesse sentido aí. Alguns assim a gente me lembro na instalação, por exemplo, na licitação desses totens, né, esses instagramáveis aí, né, esses pontos instagramáveis aí. Na época estava previsto um para o Morro do Careca, né? E a gente estava acompanhando justamente na mesma época estava sendo feita a concessão, né, para uso particular, né, do Morro do Careca, né? Né? Então eu lembro disso. Né, não haveria sentido a prefeitura investir dinheiro público, já que não era numa público área, ambiente, sim, né? exatamente, numa área privada, que seria privatizada, né? Seria... Pois depois até houve a conclusão agora, recentemente, de que havia totens demais. Tanto que diminuíram, acho que 60 e tantos totens e retiraram do ar, né, por desnecessários, segundo a administração. Não são esses totens, esses são de segurança, né? Não, totens de trânsito. Sim, exato. Mas não são exatamente isso. Não. São esses pontos instagramáveis. São 5 pontos instagramáveis para bater foto, né? Para bater foto e colocar no Instagram. Tem que pagar para bater foto, é isso, né? Não precisa pagar. São pontos que aquele óculos ali na avenida, perto da Avenida Central, no calçadão. Sim. Né? É como tem lá em cima lá na Enterprise, isso. né? Outro foi colocado no Pontal Norte, no deck, que foi retirado. Eu estou confundindo aqui os... eu acho que foram... o outro seria na descida do Morro da Rainha, mas foi verificado que seria inviável, porque não tem como o pessoal parar, né, naquela subida para bater foto, né, ia parar todo o trânsito. Ali é só para bater uma foto mais próxima, né? Ele foi transferido para a praça aqui da Figueira, né? E aí depois então eles retiraram da licitação esse que seria instalado no Morro do Careca lá, né? Agora falando alguma coisa que você já falou, mas falando sobre as dúvidas mais comuns da população, ela pode recorrer ao observatório, a população? Com certeza, né? É o que a gente recomenda, traz as dúvidas até nós, que a gente vai entrar em contato com o órgão competente aí, né? E se persistir a dúvida aí, vamos adiante, né? Até o Ministério Público, se houver algum questionamento realmente sério, né? E como é que pode chegar em vocês? Pela internet ou pessoalmente? Temos internet. Nós não temos uma secretária executiva, mas que não fica o dia todo na nossa sede, né? O expediente dela não é o dia todo. Por e-mail, pelo e-mail executiva.osbc, né, Observatório Social de Balneário Camboriú, @gmail.com, executiva.osbc@gmail.com, ou pelo Instagram, @observatório_bc, @observatório_bc, tá? E então nós temos uma sala na Rua 500, número 141, mais para as nossas reuniões, né, e para a secretaria executiva quando for fazer seus trabalhos lá. Mas entrando em contato com isso aí, nós prontamente iremos ao encontro dessa pessoa para auxiliar, né,
a gestão pública e na melhor administração desse dinheiro. Tá? Existe alguma entidade que automaticamente, habitualmente ou rotineiramente recorre a vocês sem haver necessidade de pedir, de alguém solicitar, ou mesmo de vocês solicitar, não? Existe algum órgão que acompanhe os trabalhos desenvolvidos pelo observatório para saber se está tudo certo? Não existe nenhum órgão específico, não. A prefeitura tem incluído, né, o Observatório Social, a prefeita Juliana aqui nas duas, né. A primeira foi quanto à transparência, né, que é um dos grandes objetivos, né, do Observatório Social, né. Ela editou em 23 de janeiro, né, editou a lei concedendo uma nova lei de transparência especificamente para Balneário Camboriú, né? E está fazendo 6 meses agora, temos que acompanhar, né? E houve grandes mudanças já né, significativas mudanças, principalmente na alimentação dos dados que consta do portal da transparência. Mas cobramos um pouco mais, né, de transparência no portal, melhorias no portal da transparência. A Controladora Geral do município, ela nos prometeu, né, e a prefeita está para expedir um decreto criando uma comissão de melhorias no portal da transparência, com representantes da prefeitura, né, dos diversos setores, da Secretaria da Transparência, da Secretaria da Fazenda, da Câmara de Vereadores, vai haver 2 representantes também, do Observatório Social, 2 representantes também, e essa comissão vai se reunir para analisar item por item do portal da transparência, o que deverá ser melhorado, né, para que qualquer cidadão de inteligência comum aí possa entrar no portal e saber ter acesso às informações aí que, né, por ser um órgão público, todas deveriam ser públicas. Agora, quando vocês têm iniciativas próprias, não precisa ninguém pedir, por exemplo, discussão do plano diretor. Vocês ficam atentos a isso também? Vocês estudam isso para ver se pode colaborar de alguma forma, se pode participar de alguma forma? Ou vocês já participam ali? Naturalmente, como qualquer pessoa do povo pode, a gente acompanha, né, as audiências públicas e tal, mas diretamente não interferimos, né, respeitando aí autonomia. O que a gente prega, né, inclusive foi de um observatório, às vezes não, né, também procura atuar preventivamente, né. Então a gente, em 2016 e nas eleições de 2016 e nas eleições de 2024, a gente elaborou um documento, né, a cidade que queremos, e entregamos, né, chamamos candidato por candidato na época, né, e mostramos para eles, e eles assinaram, né, se concordavam com aquele plano, né, aquelas propostas ali, de incluir no seu plano de governo aquelas propostas. O que, né? que vocês colocaram na proposta, por exemplo? São várias... Em todas as áreas, mobilidade, em todas as áreas, saúde, educação, etc. Exatamente. Né? De 2016, por exemplo, um deles foi a instalação do CIAD, né? Do Centro de Integrado de Armazenamento e Distribuição. Era com questão ao portal de transparência, dar mais transparência e tal. Facilitar mais o acesso das pessoas. Né? Agora, na gestão que a prefeita Juliana assinou também, né, uma delas era a regionalização do Hospital Ruth Cardoso. Foi agora. Que vimos que exatamente, que acabou de passar ontem, ser aprovado na Câmara ontem, né? Então, e na área de educação, né, a questão da construção de escolas públicas, né, e o questionamento de vagas em escolas particulares, isso, voucher. Exato, né, que vai haver até uma audiência pública agora, né, para discutir isso aí, parece, aqui na Câmara. A questão da assistência social. E uma das propostas também que consta aqui no nosso, né, que a gente entende como faz parte de um dos outros eixos que a gente atua também, que é a educação fiscal e cidadã,
capacitar o pessoal dos conselhos, né? Os integrantes, né? Principalmente da sociedade civil, né? Então, governamental, né? Para que realmente exerçam, né? Porque é uma forma de exercer o controle social, sim, muito grande, né? Que tem a oportunidade esses membros que fazem parte, né, dos conselhos municipais. Eu participei recentemente, até recentemente, de 2, no Conselho de Idosos, né, como titular. Isso. Também do Conselho como suplente, né, do Conselho de Política Cultural. Exato. Realmente é fascinante você participar lá dentro, poder sugerir, deliberar. Exato. Políticas públicas, né? Exatamente. Referente a esse setor. Então, é importantíssimo, né? Que a sociedade é uma forma muito engenhosa aí de a sociedade participar, né? Do cidadão poder participar, dar a sua opinião, né? Porque o observatório não tem como depois querer digamos, se a política pública, né, que um prefeito lança lá no plano de governo dele lá, né, referente aos idosos, é meio distorcida, mas constou lá, foi aprovado pelo Conselho do Idoso e tal, né? O observatório não tem como dizer, não, isso aí é ilegal. Está errado, né? O que a gente vai ilegal até pode, ver se foi aplicado que... de acordo com o que estava planejado, né? Foi licitado para aplicar, né? Sim. Mas essas questões de política pública, né? Nós não podemos interferir. Então, é a forma, né? E é a hora de o cidadão poder, né, participar ativamente. O ditado aquele famoso é Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo e a voz de Deus. Né? Agora, falar um pouco mais. É claro que a entidade ela é uma entidade sólida, de cunho nacional, né? Funciona simetricamente em todos os municípios de forma igual, então não há muito que mudar ou não mudar, né? Mas tem algum desafio que vocês enfrentam hoje pela entidade? Existem projetos futuros que vocês possam se envolver? Novas frentes de atuação? O grande desafio é aumentar o nosso número de voluntários, né, para poder abraçar. Quantos tem hoje? Temos que trabalham mesmo esse grupo de voluntários, de 5 voluntários, né? 5 é pouco. Exatamente. Temos os participantes, né, de cada entidade, né, dessas que participam aí. Elas têm nomeado um representante. Essas que colaboram? Que colaboram no Observatório Social, mas não dá para contar, digamos, eles participam das reuniões mensais, né, das decisões aí. Amanhã até teremos uma reunião, mas para esse grupo de trabalho, né, que analisa, que faz essas análises e tal, se reúne semanalmente, esses aí são 5 voluntários apenas, né? Então, precisamos de mais voluntários aí para atuar nessas áreas. Nós estamos junto às universidades também. Até há 10 dias atrás fizemos uma palestra lá na Univale, aqui de Balneário, né, buscando estudantes também para prestar as suas horas, né, necessárias ali. E até agora com essa universidade gratuita também, né, depois de formados, eles vão ter que prestar serviços também à comunidade. A gente vai buscar, né, a prestação desses serviços aí. Teríamos serviço para muitas pessoas, né? Por exemplo, as obras públicas, né? A execução das obras públicas, né? Se realmente o contrato está sendo, né, o material que está sendo utilizado numa obra de engenharia, né, na construção de uma UBS, de uma UPA, se está sendo usado o material que constou da licitação, né, a metragem lá conferida, né, ao pagar as etapas lá, se está dentro do cronograma, se foi feito de acordo e tal. Mas não temos, né, engenheiros disponíveis, né? Quem é que os 5 hoje, quais são as atividades profissionais de cada um deles, se você pode dizer? Nós temos um contador, um militar aposentado, 2 bacharéis em direito, um advogado, um bacharel em direito, e um empresário. Então está bem... bem diversificado. Está bem distribuído, né? Está bem distribuído. Assim quer dizer, esses voluntários, eles não teriam poder decisório, são só para participar dessas eventualidades, dessa necessidade de fazer fiscalização direta. Sim, exato. De contratos, por exemplo, né? Porque tem um negócio danado que aí, uma coisa é você fiscalizar o papel, outra é ir lá no local
Sim. Ver se, por exemplo, a medida do asfalto está correta, né? Exato. Por exemplo, a espessura do asfalto é aquela contratada, esse negócio é assim, né? Que é a grande, o que a gente tem feito, né? Contrato da Imasa, por exemplo, ano passado retrasado, aqueles decantadores lá e tal, né? Pedir para o fiscal de contrato, né? Que é ele que certifica, né? Que a etapa tal foi concluída, que pode pagar e tal. Pedimos o relatório completo, né, dele, atestando e tal, aí tem fotos, tem tudo, né, que a empresa, de todas as etapas concluídas e tal. Mas no local lá, enquanto está sendo realizada a obra, a gente não tem voluntários para isso. E tem que ir alguém especializado na área, um engenheiro, por exemplo, né? Exatamente, né, teria que ser. Certo. Então, estamos junto às universidades buscando talvez, né, a Univale tem a Faculdade de Engenharia Civil, né, em Itajaí, né? Buscar, talvez, né? Tem que buscar, então. Né? Tá certo. Temos uma universidade de administração pública, né? UDESC, né? Então, buscar esse pessoal, né? Que são assuntos diretamente ligados ao curso deles, né? Tá certo. Direito, né? Mais do que nunca, tá? Então, um dos outros focos também que a gente tem é a educação fiscal e cidadã, né? Nós fizemos imitando o Brusque, né, que lançou há 5 anos atrás o projeto Observador Social Mirim, assim como a Câmara de Vereadores possui, né, o vereador Mirim, também existe esse projeto, programa de Observador Social Mirim, né? Então é muito interessante formar o futuro, né? Formar o futuro, né? Até temos aqui o caderninho. Que eles administram lá, no final ganha certificado e tudo. Inclusive, nós fizemos aqui, quando foi feito em 2023, 2024, né? Fizemos em 2023 no Colégio Ivo Silveira e em 2024 no Santa. Quem sabe a gente oficializa isso, né? Sim, mas foi oficializado, para nossa surpresa, né, e grande satisfação, a prefeita, né, agora foi aprovado na Câmara agora, em final de abril, o projeto, criando o projeto de educação fiscal e financeira da prefeitura, né, para aplicar nas escolas. Paulo, obrigado pela sua presença aqui, o nosso Câmara Cidadã está concluindo aqui, agradecendo a sua presença aqui, e que o Observatório Social continue a sua trajetória que ajuda a controlar as coisas para que elas saiam certas. Valeu. Obrigadão para você. Aí a oportunidade que tivemos aí. Conversei com Paulo Roberto Maurici, presidente do Observatório Social de Balneário Camboriú. A gente para por aqui, o Câmara Cidadã volta depois. Obrigado. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.